Bom dia, graça, paz, prosperidade. Nós estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical, né? Direto da minha casa, né? E nós estamos meio que num tempo difícil, né? E esperar o pessoal chegando aí da escola bíblica, o pessoal que vai compartilhando, vai mandando aí para os grupos da igreja, né? Quero pedir aos irmãos, tá aí o irmão Alessandro já chegando aí. Ele vai estar mandando para o grupo lá da igreja o link, né? Mas os pessoal já estão esperando a nossa escola bíblica. Hoje é um tema bem diferenciado. Nós vamos entrar agora no livro do Apocalipse, né? Um livro que para muitos é um livro bem difícil de interpretação, né? É um livro bem profético, né? E pelo fato de ser um livro bem diferenciado, né, muitas pessoas não conseguem entender, não conseguem compreender esse livro, né? Então, nós vamos entrar nesse texto, nós vamos falar um pouquinho sobre ele. Então, você que está nessa manhã de domingo conosco, nossas igrejas estão fechadas, né? Um decreto da prefeitura, né? Nós estamos por esse período, por esse tempo, estamos em casa, né? Mas transmitindo nossos cultos pela internet, né? Se você quiser acessar o nosso canal no YouTube, Ministério Holy. Também temos no Facebook a página. Você pode estar entrando e você pode estar assistindo, né, as nossas transmissões, os nossos cultos online. Tá bom? Eu estou aguardando aqui um pouquinho, pessoal. A nossa escola bíblica começa às 8h30. Agora são 8h30 em ponto. Eu comecei um pouquinho mais cedo para o pessoal dar tempo de estar chegando. E eu até brinco, né, que se ouvir algum barulho, né? Igual as pessoas hoje em dia você vê o pessoal liga pra gente, setor da Vivo, da Claro, né? Às vezes o teleatendente liga pra gente e fala que, ó, se vocês ouvirem algum barulho, é porque estamos atendendo em casa, home office. Então hoje nós estamos literalmente atendendo em casa, né? Quem tá aí, manda um bom dia pra mim saber que você tá aí. Eu tô vendo que o Alessandro tá aí, mas tem uma outra pessoa que tá aí também. Bom dia, Alessandra, paz do Senhor. Já mandou o link lá. Tem um pessoalzinho mandando um coração. Quem é que tá aí? Manda pra mim um oi, um bom dia. Esse Facebook agora ele mudou um pouco a versão dele. Antes a gente conseguia ver quem é que tava chegando, quem não estava chegando, né? Hoje agora não dá pra ver. Só dá pra ver quando o pessoal manda bom dia, né? Estamos aí já 3 pessoas chegando. Manda pra mim um bom dia pra saber que é você que tá aí, quem é que tá aí, se é o pessoal da igreja, se é um pessoal de fora que quer aprender um pouquinho mais, quer acrescentar mais conhecimento da palavra de Deus. Para mim só mandou bom dia, por enquanto foi só o Alessandro, né? Manda um bom dia. Tá chegando, tá aumentando aqui a quantidade. Até a Inês também. A Inês está aí chegando na sala, tá bom? Se quiser ficar com a gente aí, pessoal, pode ficar. É uma revista bem prática, né? Uma revista bem simples, bem objetiva, né? É um conhecimento a mais que vai acrescentar na sua vida. Nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos a qual a gente vê que as situações estão bem complicadas, né? As coisas estão caminhando muito mal e as pessoas não têm observado isso, não têm se atentado acerca da vinda de Jesus, né? Então é muito importante a gente examinar, tá? É a Denise, bom dia, Denise. Deus abençoe a sua vida. Tá ligadinha na escola bíblica, saudade, né? Onde eu tentei falar com ela, mas eu vou ligar para ela ainda hoje pra gente acertar. Bom dia, Inês, Maria Inês. Deus abençoe você. Bom dia nesse domingo tão especial. Amém? Em nome de Jesus. Vamos chegando aí, pessoal. Vamos se achegando, né? Vamos ver se o pessoal. Tem um pessoal ainda que tá meio que cansado, dormindo, né? O pessoal ainda tá meio agitado. Vamos ver quem mantém aí a escola bíblica dominical, tá certo? Tem mais meu bom dia aí. Quem mais estiver aí na sala, vamos esperar alguns minutinhos pro pessoal que for chegando, amém? Mas não saia da sala. E vamos manter aqui a nossa escola bíblica hoje. Nós vamos falar sobre Apocalipse. Nós já falamos um pouquinho sobre o livro de Judas, livro de 1 João, 2 João e 3 João. Nós já falamos sobre
sobre esses 3 livros, né? No caso, são 3 cartas de João. Primeira carta, segunda, terceira carta de João. E também falamos da carta do livro de Judas, né? Que fala um pouquinho, né? Judas, ele menciona, ele fala um pouquinho sobre a volta, né, de Jesus. E ele também declara muito sobre os falsos profetas, né? Naquele tempo, naquela época. E João, ele vem complementando. Bom dia, quem tá mais aí, eu não consigo enxergar, mas manda bom dia para mim aqui para eu saber que é vocês que estão chegando aí. João, ele escreve em sua primeira carta, segunda e terceira carta, sobre alguns detalhes. Lembrando que o apóstolo João, ele está, né, ele dirige uma igreja em Éfeso, ele é pastor de uma igreja em Éfeso, mas agora quando ele escreve o livro de Apocalipse, ele vai ser preso. Ele está sendo preso. Bom dia, irmã Sandra. A minha foto tá diferente, né? Deus abençoe a senhora que está aqui com a gente, a paz do Senhor. João, ele descreve de uma forma diferente, né? Eu vejo João agora. Por que João está no livro do Apocalipse? Ele vai escrever num lugar chamado Patmos, ou Ilha de Patmos, um lugar onde a Bíblia nos afirma que é uma ilha muito próxima de Éfeso. João, ele é o único apóstolo vivo naquele momento, dentre os 12 apóstolos. Ele é o único que está vivo ainda, né? Dentre os 11, já tinham sido mortos os 11 e João era o único que está vivo. João já está numa idade e ele é levado para a ilha de Patmos preso. E então inicia-se o livro do Apocalipse. A sua primeira carta, segunda e terceira carta, que nós já estudamos nas aulas anteriores, não fala sobre ele estar preso. Ele naquele período que ele escreve as ilhas de Patmos, a ilha de Patmos, ele está preso e ele escreve o livro do Apocalipse. Mas a primeira, segunda e a terceira carta de João, ele está escrevendo aonde? Está escrevendo enquanto ele está na igreja. Por isso que ele fala sobre os detalhes da igreja, do tempo da igreja. Ele fala sobre o amor, ele fala sobre o carinho, o afeto que ele tem sobre alguns irmãos, que nós recordamos na aula passada que foram, né, pessoas importantes e pessoas também que trouxeram muito mal para a igreja, né? Não sei se vocês lembram, ele fala de uma mulher, que não é citado o nome dela, mas ele se empenha no processo e no que ela está falando, o que ela está trabalhando, ela e tanto os seus filhos. Ele também fala um pouquinho sobre Diófres e de Demétrio. Né? Demétrio foi alguém que fez um trabalho excelente, mas Diófres foi alguém que vinha atrapalhando o crescimento da obra de Deus, defamando, falando mal, de vez de trabalhar na mesma visão. Diófrites, ele era alguém que estava totalmente contra, totalmente ao contrário à visão apostólica. E agora nós vamos entrar no livro do Apocalipse. Você que está com a sua revista aí na sua casa, a página é a página 22. Nós vamos entrar agora no livro do Apocalipse. Então você pode deixar a sua Bíblia aberta, tá bom, pessoal? Deixa a sua Bíblia aberta no livro do Apocalipse, a partir do capítulo 1. Deixa a sua Bíblia aberta, Apocalipse capítulo 1. E também deixa a sua revista aberta na página 22. Hoje é a página 22 da nossa revista. Para quem a possui, essa é a nossa revista Fim dos Tempos. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a página 22, tá bom? Vocês vão entrar aí na página 22. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Manda aí se tá tudo ok, pastor tá bem. O Alessandro que tá aí na sala, tá ouvindo bem? Temos aí um pessoalzinho tentando o máximo aqui não acordar minhas crianças. Pra gente conseguir passar a aula com todo o conteúdo necessário. Tá bom, gente? Vocês estão me ouvindo bem? Manda aí pra nós. Tá ótimo, Alessandro. Deus abençoe você. Tá bom, pessoal? Livro do Apocalipse. Nós vamos entrar hoje. Então você abre a sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo de número 1 de Apocalipse. Deixa a sua Bíblia aberta aí no livro de Apocalipse. Nós vamos dar início na revista na página 22. Página 22, versículo. Irmãos, é tão ruim ficar em casa sozinho. Eu gosto de olhar para pessoas, saber que tá todo mundo. Você fica aqui falando. Até alguém responder no chat aí demora um pouco, tá bom? Mas a gente vai se adequando, né? A gente vai aprendendo, vai trilhando e Deus vai nos abençoando. Importante que a gente vai entrando dentro da sua casa de alguma forma aí, vocês vão matando a saudade,
né, da gente, em nome de Jesus. Tá bom, gente? Vamos lá, na revista. Você que está com a revista aí, vamos ler aqui a revista. Texto Apocalipse 1. Observação. Apocalipse encerra a revelação escrita de Deus e é o último escrito apostólico. Contém informações bombásticas a respeito do futuro da humanidade, mas também encontraremos aqui visões espetaculares da glória de Cristo e daquilo que desfrutaremos quando tudo o que conhecemos passar. O propósito do livro está no capítulo 1, do 1 ao 3, para o qual somos exortados a dar especial atenção. Estas páginas trazem, ao mesmo tempo, alerta e esperança, paz, temor, amor e justiça. Paradoxalmente, o livro da Revelação, significado da palavra Apocalipse, é um texto recheado de simbolismo e mistérios. João está exilado em Patmos. Vamos ler no capítulo 1, versículo 9. Olha o que diz aqui na Bíblia. Agora você vai lá na Bíblia, Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Olha o que diz. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Achei-me na ilha de chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Amém? João ele vai falando aqui, olha, é muito interessante quando ele escreve aqui no capítulo 1, verso 9, e ele diz, eu estou aqui por causa da palavra de Deus. Ele se coloca numa situação e ele demonstra que ele está passando por aquele processo, ele não se revolta. Tem pessoas que se revoltam pelo tempo e pelo processo, mas ele diz, não, eu estou aqui por causa da palavra de Deus. Entendeu? Se você está passando por um momento na sua vida, quem sabe você pensa, puxa pastor, por que isso, por que aquilo? É porque Deus permitiu. Deus está permitindo certas coisas em nossa vida e esse tempo é muito propício. Você pode observar que esse tempo é um tempo que a gente observa que o próprio Deus nos mostra que nós estamos vivendo conforme a sua palavra. E tudo que a gente está vivendo é conforme a palavra dele. E olha o que ele diz na revista. Ele continua na revista dizendo o seguinte. Uma ilha próxima à cidade de Éfeso, onde ele havia servido ao Senhor por muitos anos. Ele é, a esta altura, o único sobrevivente do colégio apostólico. Como eu disse anteriormente, ele é o único apóstolo vivo. E ele diz, ainda no final de sua vida, está sendo usado por Deus para registrar oráculos da maior importância para a igreja. Diz a tradição que ele teria sido solto e voltado àquela cidade, onde viveu até a sua morte, por volta do ano 90. Pontos altos. Jesus, a chave da revelação de Deus, o centro da história. Do 1 ao 4, olha o que diz. Vamos lá. Na Bíblia, do 1 ao 4. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar. Nós estamos na Bíblia agora, tá, pessoal? Vamos ler a Bíblia aqui. Capítulo 1 de Apocalipse, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Primeiro ele já começa dizendo, revelação. Revelação de quem? De Jesus Cristo. É Jesus Cristo que está revelando a João. E ele diz o quê? Que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve deverão acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Quanto ao tudo o que viu, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Olha que interessante. E aí ele continua na revista dizendo o seguinte, 8. Podemos divergir em relação a muitos pontos no livro do Apocalipse, mas em uma coisa é fácil: concordar, seu principal personagem é Jesus. João, pelo fato dele falar sobre o Apocalipse, sobre algo futuro, ele traz o foco principal, que é quem? Jesus.
Jesus é o foco principal do livro do Apocalipse. Ele vai demonstrar isso. Mesmo sabendo que a gente quer mostrar que o Apocalipse traz a revelação de algo futuro, mas a revelação maior é Jesus. Jesus, ele quer demonstrar Jesus através do livro do Apocalipse. Ele é o foco principal. Por isso que a gente até brinca às vezes, né? A gente fala assim, gente, se você for fazer alguma coisa, antes de você agir, pense como Jesus faria. Coloque Jesus como sendo da sua vida. Como é que Jesus resolveria aquela situação? João, ele descreve o Apocalipse não fugindo do foco. Qual é o foco principal? Jesus. Jesus é o foco principal da história. Então, mesmo ele sabendo que a revelação que Jesus vai trazer para ele sobre um futuro, ele não quer sair do foco, que é Jesus. Jesus é a maior revelação do Apocalipse. Muitas pessoas acham que a maior revelação do Apocalipse é a volta, é o arrebatamento, é o fim dos tempos que vai acontecer quando a igreja for arrebatada. Não, o maior foco do livro do Apocalipse é Jesus. Entendeu? João quer mostrar isso, ele quer declarar isso, porque às vezes as pessoas vão se apegar muito em outros detalhes e esquecem que o maior foco é Jesus. E João, ele vai descrever isso, que o maior foco do livro do Apocalipse é Jesus, a pessoa de Jesus. Ele vai então começar a descrever Jesus. Ele vai começar a mostrar Jesus. Por quê? Por que ele quer mostrar Jesus? Porque vocês se recordam que Jesus, ele foi de uma forma apresentado aos judeus, e a imagem que os judeus tinham de Jesus é o que Isaías descreve, sem forma e formosura. Por que sem forma e sem formosura? Jesus estava crucificado. Jesus foi massacrado na cruz, machucado, está deformado, né? E para os judeus, eles não queriam aceitar um Jesus que foi crucificado, que foi condenado, né? Para os judeus, eles não queriam aceitar um Jesus que andou em cima de uma jumentinha, entendeu? Eles achavam que o Filho de Deus viria num cavalo branco, com uma coroa, né? Ou vinha na sucessão de algum rei, ou de alguma autoridade daquele tempo. Não de uma virgem chamada Maria e José, simplesmente um carpinteiro, que sequer tinha um lugar para se hospedar no dia do seu nascimento, entendeu? Vocês entendam que a visão do judeu, eles não querem aceitar alguém que se diz filho de Deus pelo fato de ter uma trajetória tão simples, tão menor do que a dos outros, né? Então isso é muito interessante, porque João, ele vai mostrar uma visão agora diferente de Jesus. Ele vai mostrar um Jesus glorificado, um Jesus, né, diferente, que eles foram apresentados a primeira vez, e agora João vai descrever um Jesus glorificado. E olha o que a revista continua falando. Olha lá. Alternativa A. O Senhor Deus, o Todo-Poderoso, é o Alfa e o Ômega, princípio e fim. Ele está no começo e está também no fim. Então ele é o Alfa e é o Ômega. E ele continua dizendo, olha, né? No capítulo 1 de Apocalipse, versículo 8, olha o que diz, versículo 8, do 6 ao 8, olha o que diz no Apocalipse. Ó, o 6. Aqui, vamos lá. Diz assim: E nos constituiu reinos, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Olha o que diz o versículo 7. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eis que venho com as nuvens e todo olho verá, até quantos os transpassarem, em todos os tributos da terra se lamentação sobre ele. Certamente, amém. E aí ele continua dizendo até o versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. João descreve, olha aqui, eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor, Deus, aquele que é, aquele que era e há de vir, o Todo-Poderoso. E ele continua na revista dizendo o seguinte, olha, e o Senhor Jesus também é apresentado como tal. Olha o que diz no versículo 18, 1 Apocalipse, capítulo 1, versículo 18. Diz assim, ó,
Olha o que diz no versículo 18. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho a chave da morte e do inferno. Olha o que ele diz. Portanto, olha o que diz a revista. Vamos lá na revista, gente. Portanto, Jesus Cristo é Deus. É uma verdade patente, representada sem maiores explicações, elaborações teológicas ou filosóficas. Ele é o soberano dos reis da terra. O que diz no versículo 5. Olha o que diz no versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunho, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, né? Ele é o primeiro, né? E ele continua dizendo o seguinte, aqui na revista Alternativa B, nós estamos na página 22, se alguém estiver chegando aí agora, página 22, Alternativa B. O Senhor Jesus é o autor da redenção. No capítulo 1 ao 5 ao 8, ele diz isso, que ele é, da parte de Jesus Cristo, o fiel testemunho do primogênito das mortes, o soberano rei da terra. E olha o que diz na revista, ele veio em carne, morreu, ressuscitou para nos libertar dos nossos pecados e voltará. Ele está afirmando, ele morreu, ressuscitou e voltará. Para quê? Para o quê? Para nos buscar. E olha o que ele diz. Estes poucos versículos são um resumo completo e preciso do Evangelho. Tudo isso foi feito por ele. E ele nos ama. Página 23. Não havia outra razão para ele deixar sua glória e passar todo o sofrimento que sofreu. Nascer. Sua obra concedeu aos crentes um privilégio único. Além de sermos livres do pecado, fomos feitos reino e sacerdotes. No capítulo 1, no versículo 6, ele fala isso. Olha o que diz. E nos constituiu reino, sacerdotes. Olha só, olha que interessante. No seu reino, ele nos constituiu. Lembra, vamos voltar um pouquinho nos estudos anteriores. Sacerdócio era algo que implicava somente alguém que tinha alguém no sacerdócio. Lembra que nós vinha de um chamado, de uma escolha, e o sacerdócio vinha de ali em diante, família, né? Vinha de família, aí se amplia, isso começa a mudar ali no tempo de Eli e Samuel assume o sacerdócio, e o sacerdócio vai criando-se ali, vai trazendo uma mudança. Mas o sacerdócio era algo que era escolhido, separado, organizado, e também era algo que cabia somente ao sacerdote. O acesso direto a Deus era através do sacerdócio, né, o sacerdote. E aí Jesus vem para mudar tudo isso. Ele nos diz, olha aqui no livro do Apocalipse, e nos tornou, e nos constituiu como o quê? Como reino. Primeiro, nós estamos no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 6. E nos constituiu como reino. Nós fazemos parte do seu reino, né? Nós vemos no Evangelho de Mateus, no capítulo 5 em diante, Jesus falando sobre o seu reino. E ele fala sobre os seus mandamentos, como é que funciona o reino de Jesus. Como é que funciona o reino de Jesus? Ele vai falar isso no Sermão da Montanha. Bem-aventurados mansos de coração, porque certamente verão a Deus. Bem-aventurados justos, bem-aventurado. Ele vai falando sobre as bem-aventuranças, mais do que feliz. E ele vai constituindo como é o seu reino e como se implica aqueles que estão no seu reino. Porque não adianta eu viver uma vida de qualquer jeito, de qualquer forma e achar que estou nesse reino. Porque o reino, ele requer de mim obediência. Então, a partir do momento que estou em Cristo, ele dá bem claro aqui, e nos constituiu como seu reino. Segundo, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Nós somos constituídos como sacerdotes, pessoas que têm um livre acesso, alguém que conhece a Deus, né? Alguém que entende Deus. O próprio apóstolo Paulo, ele vai descrever isso. O apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele está deixando bem claro que Cristo que vive nele não é simplesmente uma mudança externa, mas de dentro para fora. Cristo, ele precisa não somente estar em nossa vida como cristão, mas ele tem que exercer o seu papel de mudança e transformação em nossa vida. E quem exerce esse papel, essa mudança? O Espírito Santo.
O Espírito Santo é quem nos... Um cristão que conhece a Cristo não muda, continua vivendo do mesmo jeito, não tendo mudança de vida, não tem como falar que é sacerdócio ou faz parte do reino de Cristo. Porque nós sabemos que o reino de Cristo e fazer parte do sacerdócio de Cristo requer uma mudança diária, uma mudança contínua, né? A cada dia, Deus ele vai trazendo a mudança, porque o cristianismo, o evangelho de Cristo é mudança de vida, transformação de vida. E quando a gente não traz essa mudança, alguma coisa está errada. Gente, se vocês querem perguntar alguma coisa, manda no chat aí. Coloca aí pra mim, pra não ficar só eu falando aqui, tá bom, gente? Eu quero que vocês, se tiver uma dúvida, vocês põem aí no chat. Eu sei que é difícil ficar digitando, mas põe aí a dúvida no chat. Vamos lá. Estamos na revista ainda. Nós lemos aqui agora. Olha o que ele diz aqui. Para servirmos ao reino do universo, somos resgatados da condenação certa para fazermos parte do projeto eterno de Deus. Tudo isso é definido por aquilo que pensamos e decidimos a respeito de Cristo, o Senhor. Como é que eu defino, como é que eu sei que eu faço parte do seu reino e do seu sacerdócio? Acerca do quê? Defino aquilo que pensamos, aquilo que você pensa. Domingo passado, em nossos cultos, eu falei sobre o quê? Sobre sua mente. O apóstolo Paulo, ele escreve em sua carta no capítulo 12, verso 2, que ele diz: não vos conformai-vos com este mundo, ou com este século, mas transformai-vos. Transformar o que? A vossa mente, ou renovar a vossa mente, para que então possais viver ou experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para mim experimentar e viver o que Deus tem para mim entender isso, ele deixa bem claro: eu preciso mudar a minha mente. Porque se eu tiver em Cristo, em seu reino, em seu sacerdócio, e com a mente ainda como uma pessoa que não conhece, ou uma pessoa que está fora dos princípios de Cristo, não houve mudança, não houve transformação. Então eu preciso renovar a minha mente. Eu preciso mudar alguns pensamentos, porque tem gente que ainda continua com a mente, com o pensamento parecendo... não tem o ditado popular aí que fala que parecendo castanha, né? Entendeu? Azeitona, mente de azeitona. E não, nós precisamos renovar a nossa mente. Nós precisamos abrir a nossa mente. Isso que foi pregado domingo na nossa igreja sede. A gente precisa mudar a nossa mente. Enquanto a gente continuar pensando, né, de um reino, e o reino de Cristo estabelecido sobre a terra é algo superior. Uma vez eu compartilhei um estudo que eu fiz sobre, na época, a perseguição da igreja. E quando a igreja começou a ser perseguida, uma mulher chamada Esperança, né? Uma mulher chamada Esperança, o nome dela já diz muito sobre ela, né? Uma mulher chamada Esperança, ela foi pega naquela época, por alguns generais, né, soldados, e os cristãos naquela época eles eram jogados, né, em arenas, né, lugares onde os leões vinham e devoravam os cristãos em praça, em ambiente público, e aquilo se tornou algo que o povo ia para assistir, gostavam de ver os cristãos sendo torturados, sendo muitas das vezes mortos, né, em arenas por leões, e aquilo se tornou algo que os governantes daquela época achavam muito interessante. E essa mulher, por nome Esperança, não está na Bíblia. É muito interessante que você entenda isso. Ela não está na Bíblia. Mas essa mulher, por nome Esperança, ela era cristã e ela tinha 3, 4 filhos. E pegaram ela e disse: nega Jesus. E pegou o primeiro filho, torturaram ele na frente dela. Ela não negou. Torturaram o segundo, o terceiro, o quarto. Quando chegou no caçula, né, o caçula simplesmente abriu a boca e falou: mãe, não negue Jesus, né? Apoie-se no que Jesus disse. E então eles falam: você não vai negar Jesus, eu vou torturar, eu vou acabar com o seu filho. E simplesmente eles matam o filho dela, jogam ele, e agora chega a vez dela. E aí o governador, né, o comandante, falou assim: dona Esperança, a senhora tem algo a falar? E ela olhou bem para ele e falou assim: olha, o seu trono é o trono que pode ser substituído. A qualquer momento o seu trono pode ser retirado. Mas o rei que eu sirvo, o trono dele nunca será tirado. Ele reinará para sempre. E eu vou reinar com ele.
A nossa esperança tem que estar nele, indiferente das situações que venham nos acontecer. Só que tem pessoas que levam a sua esperança no momento físico. E isso que o livro do Apocalipse está nos descrevendo. Ele está trazendo uma revelação muito mais além do fim dos tempos sobre o quê? Que as pessoas vão se apegar ao ponto, e eu brincava esses dias na igreja, falando sobre uma coisa, que as pessoas, se Jesus voltar, hoje tem gente que fala, mas eu nem casei ainda, como é que Jesus voltou? Eu nem comprei a minha casa, né? Esquecendo que às vezes a nossa estadia aqui é algo provisório. E às vezes nós estamos tão ambiciosos, tão focados em algo tão material, que esquecemos de olhar para o lado espiritual das coisas. Esquecemos de olhar que existe um reino, esquecemos de olhar que existe algo muito mais além, e que estamos no meio de tudo isso. Nós estamos em um mundo físico, porém, sendo influenciados pelo mundo espiritual. Existe um mundo espiritual que está em nosso meio, que muitas das vezes mexe, né, que interfere, é algo espiritual que interfere com o nosso mundo carnal. Tem dias que parece que a gente acorda meio pesado, meio angustiado, coração apertado, e a gente acha que, mas da onde que surgiu isso? Como é que é o mundo espiritual de alguma forma interferindo em nossa vida material, física? E nós temos isso, porque nós somos carne, alma e espírito. Ao mesmo tempo que nós somos carne, nós somos espírito. E o espírito está ligado em algo que é espiritual. Entendeu? E se a gente não souber lidar com isso, o que acontece? Pessoas ficam loucas, pessoas se suicidam, pessoas ficam depressivas porque elas não sabem lidar com o seu lado espiritual. Alguns vão procurar psicólogo para procurar ajuda, entendeu? Outros não conseguem sair porque vão procurar muitas vezes a bebida, o álcool, as drogas, para de alguma forma tentar aliviar uma opressão que eles não sabem lidar com aquela situação. E João está escrevendo sobre o que? Primeiro, a gente precisa renovar nossa mente. A gente precisa mudar o que a gente pensa. Se a gente não mudar, porque o que eu disse nas aulas anteriores, também falei na igreja, nós somos o que pensamos. Se você continuar pensando desse jeito, você vai continuar sendo o que você acha que você é. Então vamos renovar a mente da gente. E João escreve aqui no livro do Apocalipse acerca disso. Pessoal, a gente precisa mudar os nossos pensamentos e decidirmos. Isso é muito interessante na revista aqui. Nós precisamos decidir de Cristo, a respeito de Cristo. Que Cristo que você está seguindo? Que Cristo que você está... João, ele está deixando... Você viu como eu falei anteriormente? Eles conheciam um Cristo crucificado. Mas João conheceu um Cristo que foi elevado aos céus, um Cristo que ressuscitou ao terceiro dia, como havia prometido. Olha que interessante. Ele demonstra que vocês precisam mudar a mente. O Jesus que foi, naquele momento, ao olhar humano, foi derrotado. Porque é isso que Satanás entendeu. Que Jesus, naquele momento na cruz, foi derrotado. Mas quando ele ressuscita ao terceiro dia, o apóstolo João escreve em Tessalonicenses, ele diz: tragada foi a morte. Onde está o teu galardão? Jesus, ele venceu a morte. E quando ele vence a morte, ele mostra para Satanás que o que ele havia prometido, ele fez. Que era morrer por seu povo, pagar um preço de sangue. Toda a legalidade que existia sobre nós, Satanás hoje não tem mais direito. Porque o próprio Cristo pagou o preço, ele foi o que João vai descrever lá na frente. O Cordeiro vivo que desceu do céu, né? Ele foi o presente de Deus para nós. Para quê? Para que hoje, o que o próprio João vai descrever, para que hoje nós possamos ter uma vida, e uma vida em abundância, uma vida transformada. E olha o que ele continua dizendo aqui na revista. Para que possamos o quê? 2. Jesus foi glorificado, a visão que transforma a nossa história. Jesus, ele foi glorificado. Olha o que diz em Apocalipse capítulo 1, no versículo 9. Apocalipse capítulo 1, versículo 9. Olha o que diz: eu sou João. Você viu que no Apocalipse capítulo 1, até o versículo 8, ele fala sobre a pessoa de Jesus. Ele está afirmando sobre a pessoa de Jesus. Mas no capítulo 9 em diante, ele começa a dizer, ele começa a falar sobre ele. E que colocação ele está? Olha, ele diz: ó, eu sou João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus Cristo, que achei
Ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ele se coloca na condição de que ele está preso, passou por um processo porque ele estava diante do quê? Ele é um testemunho vivo de que Jesus fez na vida dele. E ele está dizendo, eu estou passando por isso, estou nesse momento por causa de Cristo. Mas em momento algum, hipótese alguma, ele questiona, não é um questionamento. Ele está mostrando aos irmãos que se ele está passando aquilo ali é porque é para a glória e honra de Deus. Vou abrir um entre parênteses aqui, eu sei que é um estudo bíblico, mas quem sabe você que está me ouvindo aí está passando por um momento difícil? Está passando por um momento complicado na sua vida? Entenda que você está passando é para a glória de Deus. É para o nome do Senhor ser glorificado. Então não questione, não fica bravo, não se revolte, né? Não arranca o cabelo da cabeça. Não, para com isso. Busque a Deus e você vai entender o porquê que você está passando por isso. Tá bom? Vamos voltar aqui na aula. A revista, gente, quem tem a revista, se você que está aí quiser a revista, todo domingo às 8h30 da manhã, nós fazemos o nosso estudo bíblico. Todo domingo às 8h30, às 9h30, a gente está aqui, né? Seja aqui, eu estou na minha casa hoje, porque não podemos fazer na igreja. Também fica uma coisa bem difícil, ficar indo para a igreja, então a gente está evitando o que a gente pode fazer daqui, a gente está fazendo. Hoje eu estou na minha casa, falando para vocês um pouquinho dessa escola bíblica dominical, que tem sido uma bênção aos domingos pela manhã. O pessoal tem estado, interagido, tem cooperado, tem sido uma bênção. As pessoas têm ouvido a voz de Deus de uma forma bem clara. E a gente não está aqui para filosofar. A gente está aqui para mostrar a verdade à luz da palavra de Deus, tá bom? Então quem está chegando aí, vai ficando com a gente até 9h30. Eu tenho certeza que vai trazer muita informação para você. Manda um oi para mim saber que você está aí na sala. Mandar um bom dia para você. Vamos lá, nós estamos na revista. E se você quiser adquirir a revista, a gente manda pelo correio, tá bom? O valor é R$15. A gente manda a revista para você. Estamos no primeiro semestre ainda. Estamos quase na metade dela agora, entrando na metade da revista ainda. Tem muita coisa boa para a gente falar sobre o fim dos tempos, sobre a volta de Jesus. Então, se você que está aí quiser compartilhar, estar conosco, acompanhando cada domingo aí a mensagem da palavra de Deus, só pedir para nós, a gente manda para você a sua revista. Vamos lá. Revista Alternativa A. A revelação começa com o próprio Senhor Jesus Cristo. Nós dissemos, a revelação em Apocalipse começa com Jesus. E o que há de importância nas revelações? Ele é o Cristo, que morreu, mas que ressuscitou e está glorificado para sempre. O Senhor aparece para João. É Jesus aparecendo para João. Ele diz o seguinte, lhe ordena diretamente que tome nota de tudo que vai ver e ouvir. Ele pede para que João escreva. Ó, João, eu vou te mostrar algumas coisas, mas escreva. Paz, irmã Márcia, Deus abençoe, bom dia, irmão Anísio. Deus abençoe vocês aí. Nós estamos na página 23, tá bom? Página 23. Nós estamos na opção B, tá bom? Página 23, opção B. Então, olha o que ele diz. Ele está escrevendo que o que João vê era para ele prestar bastante atenção. Porque tudo que você vai ver ou ouvir, os primeiros dessas palavras seriam as igrejas da sua região geográfica. A revelação de João, para aquele tempo, é para as igrejas da Ásia, que estão em Éfeso. As 7 igrejas estão em Éfeso. As 7 igrejas estão em Éfeso. E pelo fato de elas serem em Éfeso, ele vai escrever essas cartas a elas. Relembrando que as 7 igrejas da Ásia, que nós vamos ver, Laodiceia, Turquia, Filadélfia, nós vamos, no decorrer do texto vamos ouvir, elas são um resumo da igreja num todo. Jesus ele vai escrever o livro do Apocalipse junto com João, e ele está direcionando o livro do Apocalipse a igrejas da Ásia. São 7 igrejas. Mas cada igreja ela interfere em um tempo e um período da história. Entendeu? Cada igreja refere-se a um tempo, um período e um acontecimento. Nós vamos ver isso lá na frente. Que cada igreja representa um tempo e um período da história que nós estamos vivendo. Nesses 2000 anos que estamos vivendo, cada igreja representa um período. E como é que a gente descobre que nós estamos caminhando para o fim? Quando a gente vê a concretização daqueles períodos acontecendo, se realizando. Hoje eu ia trazer, mas é muito difícil, porque eu estou tentando ver com o pessoal do técnico para a gente conseguir colocar algumas informações na tela para vocês saberem. Mas eu tenho uma planilha de estudo do livro de Daniel.
Daniel, ele descreve no seu livro sobre as revelações. Deus abençoe, mamãe. Deus abençoe. Amém. Tá desde o comecinho aí com a gente. Muito obrigado. Tem mais um pessoalzinho que eu tô vendo só a carinha aqui. Manda um oi pra me saber qual é o seu nome, pra me mandar um bom dia pra vocês, tá bom, gente? Eu vejo a planilha de Daniel e quando eu olho sobre a escatologia, sobre a história de Daniel, eu vejo com detalhes acerca da vinda de Cristo. Cristo, ele vai demonstrar, Daniel, ele vai demonstrar, e quando Daniel fala das suas 70 semanas, é muito importante. Eu estava estudando um pouquinho ontem sobre quando o Senhor ele cria a terra. As pessoas falam, e o Senhor criou em um dia. Um dia para nós é 24 horas, mas naquele tempo não era 24 horas. Então, alguns teólogos afirmam que quando Daniel escreve sobre as 70 semanas proféticas, que vai falar sobre o fim dos tempos, Daniel, ele fala sobre essas 70 semanas de uma forma diferente, porque cada semana refere a uma quantidade de anos. E aí essa planilha, essa tabela que eu queria mostrar, se fosse ao vivo, né, pessoalmente, eu ia mostrar para vocês, mas não dá. Então a gente vai tentar trazer para vocês, se for online na próxima aula, eu vou trazer um gráfico, eu vou colocar na tela para vocês enxergarem melhor. A gente está tentando trabalhar em cima disso, tá certo? Mas ele vai entrar com detalhe. E João não é diferente. O gráfico de João é as igrejas naquele momento. Ele está mostrando as igrejas. E cada igreja representa um período. E quando ele escreve as igrejas, ele está mostrando para nós uma revelação do futuro, de algo que vai acontecer. Tá bom? Daiane de Lima. Deus abençoe você, Daiane, que está com a gente aí. Um bom dia para você. Fique com a gente aí até às 9h30. Tenho certeza que vai ser de bom conteúdo para a sua vida. Vamos lá. Olha o que diz a revista. B, alternativa B. O que João vê ao virar-se para atender a voz que o chamou é algo tão tremendo, né, que o fez lançar-se ao chão como se estivesse morto. Quando João ele ouve a voz de Jesus, ele se direciona a ele se prostra, ele cai, ele não aguenta o que ele está vendo. Ele está diante de algo, de uma revelação extraordinária, gigantesca, ao ponto que ele não aguenta, ele não suporta. E ele continua dizendo, olha o que diz no capítulo 1, verso 17. Quando vi, Apocalipse capítulo 1, verso 17. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Olha o que ele diz. Aí ele continua dizendo o seguinte, olha o que ele vai continuar dizendo. E ele vê um homem, versículo 13, olha o que diz no versículo 13. Versículo 13. Versículo 13, opa. E no meio dos candeleiros, ou dos candelabros, uma semelhante ao filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Ele está no meio de candelabros de luz, né? E ele é semelhante a um filho do homem, a um homem, né? Com vestes talares, né? Brancas, cingentes, brilhosas, cinto e altura do peito, com uma cinta de ouro, né? E aí ele vai descrevendo o 14, né? Agora vamos ler o 14, não, mas você vai vendo depois. Andando entre 7 candelabros, na revista agora, ouro, segurando na mão 7 estrelas, versículo 16, e o próprio Senhor Jesus. João passa a registrar aquilo que mais lhe chama a atenção. Aqui, ó, nós estamos na revista, página 23. E suas vestes iam até os pés, como um cinturão de ouro na cintura. 2. Cabelos brancos como a lã, e os olhos como chama de fogo. 3. Pés como os de bronze. 4. Voz como de muitas águas. Página 24. C. João cai diante da extraordinária visão que acabou de ter, que é o versículo 17. Eu vi cair e os meus pés como morto. Esta é a reação de todos aqueles que contemplaram, ainda que por relance, a glória de Cristo. Mas o Senhor glorificado se dirige gentilmente a ele para dizer,
Não tenha medo. Irmão, se a gente for ver na Bíblia várias vezes, quando o próprio Deus dirige a nós, ao seu povo, dizendo, não tenha medo. É algo tão profético que eu estava estudando a revista ontem e Deus falava para mim, nesse tempo, nós estamos vivendo uma pandemia, algo tão difícil, algo tão complicado, mas a ordem de Deus é não ter medo. Não se desespere, né? Ele está no controle, ele é o Senhor de tudo, né? Às vezes nós passamos e entendemos isso, tem gente que às vezes não entende o processo, e o processo de Deus é para honra e glória do nome dele. Então, não tenha, essa é a palavra da ordem de Deus para nós, e como que ele diz para João, não tenha medo. João, ele se preocupa com aquilo que ele está vivendo, ele fica desesperado, mas Deus, ele fala para ele, não tenha medo, não tenha medo. E ele continua, embora seja o Todo-Poderoso, aquele que vive para sempre, o Senhor está ali para revelar e não para condenar. D. O significado das estrelas e dos candelabros é esclarecido por Jesus mesmo. Lá no capítulo 1, verso 19, olha o que ele diz. Escreve, pois, as coisas que vistes, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Versículo 20, no capítulo 1 de Apocalipse. Quando os mistérios das 7 estrelas que vistes na minha mão direita e os 7 candeleiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeleiros são as 7 igrejas. Então vamos recapitular. As 7 estrelas são os anjos. Que eram os anjos daquela época? Os anjos eram os pastores, os que cuidavam da igreja, de cada igreja. Era a liderança da igreja, né? Era o anjo da igreja, era alguém que direcionava a igreja. Então as 7 estrelas que estavam nas mãos do Senhor eram direcionadas aos 7 pastores, os 7 líderes daquelas 7 igrejas. As 7 candeiras, que são as 7, né, o candelabro com 7 pontas, né, não sei se você já viu um candelabro, e 7 pontas acesas, simbolizava cada igreja, né, ele simbolizava. Aí ele vai continuar dizendo sobre isso. Aí ele continua aqui, ó. Os candeleiros representam 7 igrejas da Ásia, para as quais a mensagem seria endereçada inicialmente. As estrelas representam os anjos das 7 igrejas. Não um homem, mas sim o quê? A liderança da igreja. Alguém que estava na frente da igreja. Não uma pessoa, mas a um povo, né? Pessoas que direcionavam a igreja daquela época. Aí ele continua dizendo, lição do dia. Jesus é o alfa e o ômega. É o primeiro e o fim. É o princípio e o fim. Tudo começa e termina nele. Nada se faz sentido sem Cristo. Ele criou e sustenta o universo. Morreu por todos os nossos pecados, mas ressuscitou e nunca mais morrerá. Ele vive para sempre. O que se destaca, portanto, no Apocalipse, como em toda a Bíblia, é a pessoa incomparável do Senhor Jesus Cristo. Nada é mais importante do que isso, né? Jesus é a pessoa mais importante. Vamos lá, para um bom papo. Essas aqui são as perguntas que a gente faz toda a aula, para a gente entender. Quando você lê a descrição de João, faz da visão de Cristo glorificado, o que vem em sua mente? Quando você encontra Jesus, como João descreve aqui no Apocalipse, Jesus, vamos recapitular aqui, está a partir do versículo de número 12. E voltei-me para ver quem falava comigo. E voltando vi 7 candeleiros de ouro, e no meio dos candeleiros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares, cingindo a altura do peito, com uma cinta de ouro, sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva da lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze, polido, como que refino numa fornalha, a voz como a voz de muitas águas. No versículo 16, tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. Está vendo que ele está vendo uma visão diferente, né? Muito diferente, mas porém é uma visão, né? A visão de Jesus, né? Umas vestes brancas até os pés, cinturão de ouro até o peito, um cinto largo, né? Vamos supor que o cinto cobre da cintura até o peito, né? Algo largo de ouro, né? Os seus olhos como chama de fogo, ardiam como fogo, né?
E ele vai dizer, olha, os seus cabelos eram brancos como a neve, como a lã, né? Sua voz era como o som de muitas águas, né? Se você já foi diante do mar, né? Aquelas ondas, blá, aquelas ondas fortes, né? Imagine o som da voz saindo da boca de. Então ele encontra um Jesus, ele entende que é Jesus e o som que ele representa é algo extraordinário, algo gigantesco. E cada momento ali que ele vê o próprio Jesus tem um significado. E nós vamos ver isso lá na frente, né? A forma que Jesus aparece, né? Porque é muito interessante ele entender que é Jesus que está ali. Jesus ele se apresenta diante dele de uma forma que para nós, a gente olhando, puxa, diferente, né? Parece desenho animado, né? Parece aqueles desenhos animados, uma espada saindo de dentro da boca, né? Muito afiada, né? E nós vamos ver essa tradução dessa visão de João lá na frente. Lá na frente vamos entender um pouquinho essa visão filosófica, né? Porque até então o livro da Apocalipse é um livro filósofo, é algo que foge muitas vezes da nossa natureza humana, né? E nos leva a um entendimento bem diferente, né? Então nós vamos estudar isso mais na frente. Então o que você descreve? Você que está aí do outro lado, coloca aí na sua revista. Quando você vê João falando de Cristo glorificado, porque ele está falando de um Cristo glorificado, não é o Cristo que foi crucificado, não foi o Cristo com a aparência de um Cristo que andou na terra, mas é um Cristo glorificado, alguém que foi glorificado, em seu corpo glorificado. O que vem à sua mente? Qual é a sensação que vem na sua mente? Coloca aí para nós, preencha aí para nós na revista. Segunda pergunta: por que as pessoas que tiveram uma visão de Jesus sempre reagiram caindo aos seus pés? Por quê? Eu vou responder essa aqui. Por que a gente reage de uma forma caindo aos pés de Jesus? A gente acha que é o reconhecimento da grandeza. Quem teve um encontro verdadeiro com Jesus, né? O próprio Saulo, quando antes de se tornar cristão, o Saulo, né, Paulo, que é o mesmo, ele antes de ele se tornar cristão, a Bíblia diz que ele estava a caminho de Damasco e apareceu para ele uma grande luz, uma luz muito forte, e ele cai, simplesmente ele cai ao chão junto com seus companheiros. Eu entendo que quem tem um encontro com Jesus, ele entende que a mudança é instantânea. E quando no sentido cair, não é um cair natural ou humano, né, de gente cair no chão. Mas eu acho que é o cair, muitas vezes, diante de uma grandeza tão grande, de humilhação. A gente reconhecer quem é o Cristo. Reconhecer quem está diante de nós. Alguém que é muito maior, alguém que é autossuficiente, algo muito grande. Ao ponto que o Saulo, que quando ele cai e se prostra, ele ouve uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E o próprio Cristo, né? Quando fala aquilo, Saulo não entende a voz, mas ele diz: quem és tu? Quem é que fala? Quem é que eu estou perseguindo? Então Jesus diz: sou eu, Jesus, o Cristo, a quem tu me persegues. Entendeu? E ele então entende quem é que está falando com ele naquele momento. E ele entende que é alguém que é muito maior, superior. Gideão, Juízes capítulo 7 ou 6, perdão. Gideão, ele entende que alguém que está falando com ele é alguém superior. Porque quando o anjo aparece diante dele, ele se prostra. Alguns dizem que é o próprio Deus que se apresenta diante de Gideão. E diz: varão valoroso, vai nessa tua força, o Senhor é contigo. E ele entende que alguém maior, uma autoridade maior. Jacó, em Gênesis, quando ele está para atravessar, né? Ele vai ao encontro de Esaú e ele manda a sua família aí na frente, ele fica para trás no vale de Querite, se eu não me engano. E a Bíblia vai nos dizer que quando ele está naquele vale, ele literalmente ele tem um encontro com Deus, o próprio Deus. E a Bíblia diz que ele luta com o anjo, né? Alguns dizem anjo, mas alguns dizem que é o próprio Deus que está lutando com Jacó. E a Bíblia diz que já é alvorada, já se iniciava o dia e Jacó estava lutando com o anjo ao ponto que o anjo diz: olha, já vai clarear, eu preciso ir. E ele diz: você não vai enquanto não me abençoar. Então ele reconhece que alguém que está ali, alguém que tinha poder para abençoar. Então eu acho que quando a gente entende que as pessoas têm um verdadeiro encontro com Jesus, ela se prostra, ela ouve a mudança, ouve a transformação. Então você que está aí, se quem sabe você conhece Jesus, mas não ouve a transformação, revogue algumas coisas. Irmãos, a gente precisa refletir acerca de algumas coisas na nossa vida, né? A 3.
tenho por base o primeiro capítulo de Apocalipse. Qual você diria ser o tema central do livro? Nós já falamos, né? Qual é o tema central do livro? Jesus. Então coloca aí na sua revista. O tema central é Jesus. Jesus é o tema central. Nós vamos ver a revelação, nós vamos ver o que vai acontecer no futuro, o que João descreve sobre as igrejas, o que vai acontecer lá na frente, mas o maior objetivo do livro do Apocalipse, o centro do Apocalipse é Jesus. Jesus, ele está sendo mencionado, porque João, até mesmo no Evangelho de João, ele vai trazer para a sua igreja, para o povo, para os judeus, a visão de um Jesus, um homem que esteve aqui, o Filho de Deus, que esteve aqui por um objetivo muito maior do que a gente entende. Então a gente precisa entender isso, a gente precisa absorver isso com maior conteúdo para entender o que Jesus quer demonstrar, o que ele quer fazer acerca daquilo, tá certo? Vamos lá, estamos encerrando, pessoal. Vai lá com a mamãe, lá. Uma criança acordou aqui em casa, lá no quarto, lá. Vai lá com a mamãe. Tá bom, gente? Vamos lá. Leve para a sua casa. A visão de Cristo, vivo e glorificado, lança o ser humano ao chão. É então que ele põe sua mão sobre nós e reafirma a gloriosa verdade de sua ressurreição e eternidade. Aqueles que creem nele não precisam se afastar. Amedrontados, apenas precisam continuar conhecendo quem ele é. A gente não deve se amedrontar, ter medo, né? Porque às vezes quando a gente tem um encontro com Cristo, a gente fica meio amedrontoso. Será que é isso? Será que é aquilo? Não, a gente não deve ter medo. A gente deve confiar na grandeza de Deus. A gente precisa reconhecer que Ele é. Que Ele é o Senhor de tudo, que Ele está no controle de tudo e nada foge das mãos dele. Tá bom, gente? Nós estamos encerrando aqui a página 24. Semana que vem a gente volta para a página 25. É muito interessante que vocês vão ter uma planilha aí na sua revista. Quem está em casa tem uma planilhazinha aqui, ó. Na próxima aula a gente vai falar sobre essa planilha. Nós vamos falar um pouquinho sobre alguns pontos, algumas coisas sobre a igreja. Então você que está aí, que chegou agora, volta lá no começo do estudo bíblico, faz o estudo, ouve o estudo. Eu tenho certeza que vai ser de muita valia. Eu quero deixar um abraço aqui para todo mundo longe de vocês. Deus abençoe vocês. Orem por mim, orem pela minha esposa, orem pelo ministério. Eu creio que Deus está no controle de tudo, está nas mãos do Senhor. Louva a Deus pela vida de cada um que está aqui ligadinho, né? O pessoal que está ali de casa, se esforçando para estar assistindo as aulas, né? Eu sei que vocês sabem que a gente prepara tudo isso com muito carinho e é muito importante que vocês nos incentivem assistindo, porque quando vocês assistem, quando vocês estão aí presentes na aula, vocês nos incentivam a estar continuando, a estar projetando, a estar incentivando outras pessoas a não perderem o foco, tá bom, gente? Então, compartilhe esse vídeo, mande para outras pessoas. É um ensino bem simples, bem objetivo, mas tem falado aos nossos corações. O livro do Apocalipse é um livro que vai nos levar a muitas coisas muito interessantes. E conforme a gente vai entrando, a gente vai entendendo cada detalhe dele. Tá bom? Deus abençoe vocês, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Eu quero desejar a vocês um domingo abençoado, em nome de Jesus, que Deus manifeste o seu poder, a sua grandeza sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Amém? Deus abençoe. Tá aí amansando, fique com Deus. Amém? Estamos aí para 9h30. Deus abençoe Alessandro, Márcia, Daiane, que tá aí, Dona Inês, Denise, tá bom? Elisângela, Marcos, eu não sei mais quem tá aí, né? Não consigo ver. Irmão Anísio, Deus abençoe, irmã Márcia. Fique com Deus, Deus abençoe vocês. Um excelente domingo na paz do Senhor Jesus Cristo. Fiquem com Deus e até a próxima. À noite temos no nosso culto ao vivo sendo transmitido pela live do Ministério Holy. Amém? Deus abençoe, fique com Deus. Um forte abraço em nome de Jesus.